Ok, vamos lá. Agora as casas irmãs, né? Vamos ver como que funciona aqui. Então, aí ele já dá uma dica, ó, lembre da casa, a casa irmã é a casa que cruza o tabuleiro na mesma horizontal, vertical ou central do tabuleiro. Então, ele dá o exemplo de A1, H8 ou D4, E5, né? São casas irmãs. Então vamos lá, a casa, aqui ele está me dando a casa H5, né? Casa H5, então a casa que fica lá do lado das pretas, né? Que seria a casa irmã, seria a casa A4, lá na ala da dama. A4. Né? Então tá aqui. Casa H5, a casa irmã é a casa A4. B8, né? B8, G1. B8, G1. Tá aqui. B8, G1. Aqui é G2. G2, B7. G2, B7. E aí você vai se forçando a dizer as casas. Ele me mostrou ali em azul a casa A1, né? Então a gente já viu ali no início, a casa H8 é a casa irmã, né? H6, A3, H6, A3, F7, C2, F7, C2. Às vezes a gente monta o tabuleiro errado, a gente falou G4. A gente monta o tabuleiro errado e os jogadores, eu fico um pouco irritado quando o tabuleiro tem letras e o pessoal monta errado, mas isso não atrapalha a gente jogar. A gente sabe que as fileiras para anotação, né? As fileiras 1 e 2 é das brancas, então se eu empurrar um peão para G4, né? G2, G4 eu sei que foi um movimento branco e não preto, né? Então G4, a casa correspondente das pretas seria, né, casa B5. Tá certo. E1, E1, D8. É só você pensar com o tabuleiro invertido, né? Ele te mostra uma casa e você pensa na casa do lado das pretas. Por exemplo, se eu tivesse de pretas, aqui ele está me dando C4, mas se fosse de pretas, é a casa F5. F5, tá vendo? Aqui, a casa E1, mas se fosse de pretas seria D8. D8. Fechou? Beleza. Vamos para o próximo. Casas irmãs. Aqui é casa de mesma cor. Esse é um exercício interessante que vai me mostrar duas casas e eu decido se elas são da mesma cor ou não. Então, um pouquinho mais pesado, né? A8 e D4, se você sabe que a 8 é preta ou branca e D4 é preto ou branco, você marca sim ou não. Né? Então, A8 é a casa da grande diagonal branca e D4 é uma casa central preta. Então, elas não são da mesma cor. Você coloca não. A7 e A6, bom, com certeza não, né? Uma está na frente da outra. Uma é preta, outra é branca. B7 e B7, meio que óbvio, né? É a mesma casa, óbvio que elas são da mesma cor. É um problema meio esquisito às vezes. A6 e C3, A6 é branco, C3 é preta, então não. F1 e B4, F1 é branca, B4 é preta. Não. F3 é branca, H8 é preta. Não. C7 e A7. Sim, C7 e A7. Aquele bizu, alguém prestou atenção naquele bizuzinho que eu dei de coluna A, C, E e G. As fileiras ímpares são pretas. Então C7 e A7 são duas casas pretas. Então eu coloco que sim. A6, B6, não. São casas vizinhas, então não são. H8 e C1. C1 é preta, H8 também é preta, então sim. H4 e H5, obviamente não. Uma está do lado da outra ali. Tá certo? Então vocês podem treinar aí todo dia aí alguns exercícios, porque o exercício é randômico, não vai se repetir. Então você pode ficar aí treinando e
Arrumar sempre um tempinho, né, para resolver esse exercício, vai melhorar bastante aí a visualização do tabuleiro e, obviamente, a sua visão mental, né, do que acontece sobre o tabuleiro. Aqui um exercício de mesma diagonal. Visualize se as casas são da mesma diagonal. Visualize ambas as casas e decida se elas podem estar conectadas por um movimento simples, né? Um movimento simples de bispo. Então C6 e B7, sim, B7, C6, é o bispo ali, normalmente das pretas, né, entra nessa diagonal. O peão de B7 defende o cavalo de C6, então sim, eles estão na mesma diagonal. H6 e B3. B3 é uma casa branca, H6 é uma casa preta, então, né, não estão na mesma diagonal. D6 e C7, sim, estão na mesma diagonal, né? Ali na siciliana, normalmente a gente tem a dama em C7, defendendo um peão ali em D6, né, naquele centro recuado das pretas. Então sim, são da mesma diagonal. Então vamos lá, bem rapidinho, D1, H5, a dama sai de D1 e vai para H5, né? Sim. C4 e G3, não são da mesma cor. A3 e C5, A3 e C5, sim. A3, B4, C5, o bispo normalmente vai para A3 para pressionar ali uma peça em C5. Sim. D2 e E3 também estão na mesma diagonal. Bispo D2, o bispo pode ir para D2, pode ir para I3, né? O bispo de casas pretas de C1. Então tá aqui, ó, duas casas que o bispo pode ir. E1 e D3, E1 é preta, D3 é branca, então não. H4, F2, sim, H4, F2. Naquele mate do louco, a dama entra em H4 e ataca o rei lá na casa E1. E esse ataque passa pelas casas G3 e F2. Então H4 e F2 estão na mesma diagonal. B4 e D6, B4 e D6, D6, C5, B4, né? Vai recuando as letras e subindo os números. São casas que o bispo de casas negras, das pretas, pode passar, né? O bispo de F8 passa por E7, D6, C5, B4. Então estão na mesma diagonal. Bom, acertei todas. Agora vamos ver os cavalos aqui. Esse exercício é muito legal, que é o exercício dos dois cavalos. Dois cavalos não. Você vai visualizar ambas as casas e decidir se um cavalo pode mover entre elas em dois movimentos. E é um pouco mais complicado. É um ótimo exercício, né? Você movimentar o cavalo mentalmente, saber por onde ele está indo. Isso vai te ajudar bastante, com certeza. Vamos lá então, vamos decidir se as casas são... o cavalo pode ir de A1 para A5 em dois movimentos? Vamos lá. A1 ele pode ir para B3 e de B3 ele pode ir para A5, sim. A1, B3, A5 é a rota do cavalo. A1, B3, A5. Quase que deu um bug aqui na minha cabeça agora. D7 e H8. A casa D7 é uma casa branca, né? Casa D7 é uma casa branca. O cavalo, uma das dicas que eu dou para vocês, né, é que o cavalo, estando numa casa branca, ele sempre irá para uma casa preta. Então, se a primeira casa aqui é uma casa branca, que é D7, com certeza ele não poderá ir parar em dois movimentos numa casa preta. Em dois movimentos ele sairia de uma casa branca e iria para uma preta e dessa preta para uma outra branca. Então, tendo em vista que D7 é uma casa branca e H8 é uma casa preta, aqui não. Está errado. Só se quando ele parasse aqui em F8 ele virasse uma torre ou em F6 virasse um bispo, né? Então, não dá. Vamos lá, vamos rapidinho agora. G3 e C4 me parece um pouco distante, mas vamos lá. G3 mais um detalhe aqui, G3 é preta e C4 é branca, né? Então a casa de origem tem que ser a casa de destino em dois movimentos do cavalo. Então não, né? Não está certo. B1 e E4.
B1, C3, né? O cavalo de B1 vai para C3, normal, o cavalo na defesa, por exemplo, a defesa francesa, né? Você tem ali o cavalo indo para em E4 na sequência E4, E6, D4, D5, cavalo C3, D por E4, cavalo por E4. Não? Então o cavalo saiu de B1, foi para C3, depois foi para E4. Então sim, é possível. B7 e A1. B7, A1 é preta, B7 é branca, então não. C6, D1. D1, ele teria que dar um salto, um L, fazer um L bem grandão para poder chegar em C6. Né? D1 é branca, C6 é branca, mas eu acho que estão um pouco distantes. Né? De D1 ele pode, na direção de C6, ele pode... não tem nem como, né? D1 ele vai ali para C3, como que ele vai de C3 até C6? Não tem como. Então não tem como. D2 e G1, D2 e G1, D2, cavalo D2, sim, pode ir, né? O cavalo em D2 normalmente fica em contato com o seu amiguinho ali em F3, que saiu de G1. Então D2, F3, G1 é uma rota para o cavalo. C8 e E8. C8 e E8 sim. O cavalo pode sair de C8, né? Ir para D6 e depois voltar para E8. D6, E8. A7 e A2. A7 é preta e A2 é branca. Então não. Tem como. Saindo do dia 7 ele podia ir no máximo para 3. Para 2 ficar um pouco distante. B1 E4. B1, C3, E4 a gente já viu, né? Já viu. Ok. Os exercícios são ótimos, ótimos. Sempre que vocês puderem, vocês vão fazendo aí esses exercícios que vocês vão se dar bem. Vamos lá. Aqui é que começa a complicar as coisas. Deixa eu clicar aqui. Colliding. Eu acho que é colliding que fala. Não sou muito bom de inglês. Bom, quando as peças, o raio de ação das peças, elas se cruzam, né? Você irá ser presenteado com duas peças sobre duas casas. Então, as coordenadas da casa em que ambas as peças podem ir, né, em um movimento. Então, vamos lá. Então, vamos analisar aqui a dama em G1. A dama em G1, vamos primeiro ver aí a peça mais poderosa para ver aonde que ela pode ir. Então, uma dama em G1, imagine um tabuleiro vazio, uma dama em G1 e um cavalo em F3. Certo? Uma dama em G1, ela pode ir ao longo da coluna G e ao longo da primeira fileira. Né? Coluna G, primeira fileira. Na coluna H, ela pode atacar H2 e também ela vai de G1 até A7. Né? É isso? G1 até A7. Então, temos que ver esse cavalo de F3, em quais casas ele pode ir, que esse raio de ação da dama também passa. Né? Então, em F3, ele vai em G5. Né? G5 é uma das casas, H4 não, H2, né? G5, H2, E1, D2 não, D4, F2, E3, D4 também. É isso. Então vamos ser quantas casas? E1, D4, G5 e H2. 4 casas. Você vai escolher uma dessas 4 casas e vai colocar aqui. Eu acho que eu não está me escapando nenhuma das casas, mas eu vou colocar aqui e a gente vai ver se escapou. É isso mesmo. Eu acertei a casa e também consegui visualizar todas as outras 3 que
eles se encontram, né? E1, D4 e G5. É complicadinho isso aqui. Bispo C7, um bispo em C7 e um bispo em A7. É facinho, né? Um bispo em C7 e um bispo em A7. Os dois atacam B8 e os dois atacam B6. Né? Então são duas casas. Você coloca uma das duas. Tanto se você colocar B6 ou B8 nessa resposta, vai acertar. B8 e B6. Bispo C7 em A7 de novo, né? Eu acho que é porque eu demorei para responder. Aí ele repete. Cavalo em F2. Cavalo em F2. Vamos ver para onde o cavalo em F2 vai? Um cavalo em F2 vai para E4, D3, D1, H1, H3 e G4. Né? Vamos dar a volta em torno do cavalo. Cavalo em F2, D1, D3, E4, G4, H3 e H1. E um bispo em F3 vai pegar pelo menos umas 4 casas desse cavalo. Vai pegar a casa E4, G4, D1 e H1. Então uma dessas vocês marcam aí, são 4 casas. Vou marcar aqui a casa H1. Tá aqui, ó. D1, E4, G4 e H1. Bispo em B4 e um cavalo em B1. Né? É interessante essa posição, né, de um bispo branco em B4 e um cavalo em B1, porque o cavalo, um cavalo, né, um bispo e um cavalo separado por duas casas, o bispo normalmente pega pelo menos 4 casas desse cavalo, né, separado por duas casas. No caso ele está em B1, ele não teria ali uma casa deixa eu ver aqui, se tivesse uma letra antes do A, né, uma coluna a mais ali, seria uma casa 2 ali a menos, vamos lá. Bom, é uma besteira aqui. Bispo B4 em B1, o bispo B4 pega a casa A3, casa C3 e a casa D2. Né? E o cavalo em B1, ele pode ir para A3, pode ir para C3 e para D2. Então são essas 3 casas, você escolhe uma. E está aqui, ó, A3, C3, D2. Bispo C3 em F3. Tá aqui C3 e F3. O cavalo em F3, né, avançando ali contra o bispo, na direção do bispo lá em C3, ele poderia ir para casa E5, E5, D4, D2 e E1. Né? Então aqui é o mesmo caso do exercício anterior. No caso ele está separado por duas casas também, né? Entre a coluna C e F nós temos a D e E. Então são duas casas de separação entre um cavalo e um bispo. Então nesse caso ele faz aquilo que eu falei para vocês. O bispo pega todas as 4 casas que o cavalo pode saltar na direção do bispo. Então vou escolher aqui a casa E5. Tá vendo? Um bispo separado por duas casas de um cavalo, ele pega aqui, ó, todos os saltos do cavalo. Né? Então por isso que é perigoso às vezes nos finais você largar um cavalo na borda do tabuleiro. Né? Imagina esse cavalo nessa casa e esse bispo aqui nessa casa. O cavalo estaria preso pelo bispo. Né? Vocês já devem ter jogado muitos finais onde tiveram seus cavalos presos aí e acabaram perdendo a peça.